o verso 10, que para mim é um dos versos mais sensacionais, que tem a ver com a didática de Deus, que você estava falando. Diz assim: falou, pois, o Senhor a quem? Ao peixe, Gui. Essa é uma coisa que sempre me deixa... O profeta está ali orando. Por que Deus não fala com o profeta e fala com o peixe? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez reunidos para discutir aqui o tema da lição com o nosso programa, o nosso projeto aqui, o Sala 1, feito pela comunidade jovem aqui do NASP Hortolândia. Desde já, eu quero convidar você para que você possa se inscrever no canal da igreja do NASP Hortolândia, também ativar o sininho aí, as notificações, e não se esquecer de compartilhar com outras pessoas também o nosso conteúdo, para que seja uma mensagem relevante aí para outras pessoas também, ok? Beleza? Então vamos lá, estamos aqui com o nosso amigo Guilherme Carrijo. Beleza, Desde pastor? o primeiro programa, né, amigo? Com certeza, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, satisfação imensa, um prazer dividir essa bancada aqui com vocês. Vamos lá. E agora estamos recebendo também o nosso amigo aqui da Pastoral Universitária, o pastor Lúcio. Ele vai falar um pouquinho com vocês também. Tudo bem, Davi? Tudo Beleza, bem? Beleza? amigo. Estão tranquilos? Tudo bem, Gui? Tudo bem, graças a Deus. Bom estar aqui, é um prazer, uma alegria. Meu nome é Lúcio, já foi dito, né? E eu trabalho aqui na escola e espero que a gente passe bons momentos juntos aqui, falando um pouco da palavra de Deus. Isso aí, meu amigo. E como já é de praxe aqui, quem chegou já é convidado. Chegou a hora. Chegou a hora. É a regra do Já é a salão. regra. Já vai fazendo aqui a oração, né? Para Tá nós certo. chamarmos aqui também a presença do Espírito Santo, para que ele possa estar aqui no meio de nós e através de nós. Então, quero convidar você, pastor Lúcio, para fazer esta oração, dirigir esta oração para o pessoal que também está em casa. Então, vamos juntos falar com Deus. Querido Pai, nos encontramos mais uma vez para conversar, para refletir, em especial sobre a Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine, que seja o Senhor falando a nós. E que esses momentos aqui possam ser momentos de transformação, porque Cristo falou ao nosso coração. E é através dele que nós oramos. Amém. Amém. Então vamos lá. Você já está com a sua lição aí. Prepare também a sua Bíblia para que nós possamos juntos aprender aqui um pouquinho sobre o que a lição vem falando, né? Vamos recapitular juntos aqui. Então, o verso para memorizar, o título é O Profeta Inquieto, e o verso para memorizar diz assim, ó. Deus disse a Jonas: E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive? E que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre mão direita e mão esquerda, e também muitos animais? Jonas capítulo 4, versículo 11. Então já quero jogar aqui para o pastor Lúcio, né? O pastor Lúcio já mostrar aqui os primeiros relances, pastor, que você conseguiu ver aqui nesse versículo. Esse é o último verso do livro, né? Eu não sei se vocês pararam, mas ele termina com uma pergunta, né? Que é muito curioso. Por que esse livro terminou com uma pergunta? É o fim da história, mas é um fim ainda que deixa uma brecha, né? Eu acho que essa é uma coisa para a galera que está ouvindo a gente pensar. Tem uma outra que eu acho interessante também. Ele fala de 120 mil pessoas, pastor. Por que ele conta? Não é normal, não é comum no texto bíblico a gente saber quantas pessoas existem em uma determinada cidade, né? Eu não sei quantas pessoas tinha em Belém, quantas pessoas tinha em Jerusalém, quantas pessoas tinha... Parece que Deus fez um censo ali, nem colocou. Exatamente, exatamente. Essa é uma excelente pergunta. Por que é que o autor bíblico, inspirado por Deus, obviamente, fez questão de dizer, lá tinha 120 mil, Jonas? Por quê? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante. Tem um outro elemento, que é a ideia do não saber. Quando Deus fala assim, ô Jonas, por acaso você não sabe? Jonas, ele encontra algumas pessoas. Ele encontra marinheiros no capítulo 1, ele encontra uma baleia no capítulo 2, e ele encontra uma cidade no capítulo 3 e 4. E todos esses elementos, ou seres que ele encontra, eles partilham de uma mesma característica. Eles não sabem. Os marinheiros, por exemplo, não sabem quem é o Deus verdadeiro. A baleia também não sabe. E os ninivitas também não sabem. Mas tinha alguém que sabia. E era o profeta. Essa história de um profeta que sabe de tudo. Mas a impressão que se dá é que ele também não sabe de nada. Porque Deus termina perguntando, afinal de contas,
Será que você, Jonas, ainda não sabe? Como quem diz, você ainda não aprendeu? Você encontrou um monte de pessoas que não aprenderam, mas você também não aprendeu? Não aprendeu sobre o quê? E eu acho que a resposta está dentro do próprio verso, mas eu já falei demais. Que isso, vamos lá, é isso aí. Eu gostei, viu? Eu gostei. Eu acho que a gente fala mais sobre depois. Vamos lá. Aqui, eu já puxando aqui o comentário, a gente estava nos bastidores trocando uma ideia. Eu vou fazer uma discordância. A gente não chegou a concordar que era uma baleia, né? Nos bastidores aqui a gente ficou discutindo se que animal que era mais independente, era um grande peixe. Uhum. Só uma brincadeira, viu? Pode ser baleia, sim. Mas nos bastidores também a gente conversou sobre uma palavra-chave, né, desse verso, a palavra compaixão. Uhum. O quanto da parte de Deus demonstrando compaixão durante toda essa história que o pastor Lúcio acabou de resumir aqui, mas a parte de Deus com alguém muito benevolente, muito misericordioso, né? Uhum. Demonstrando sua compaixão para Jonas em diversas áreas, em diversas maneiras. Mas dentro desse contexto, a gente olha também para o lado de Jonas. Por que Deus precisou demonstrar tanta compaixão assim? Porque do lado de Jonas tinha alguma falta, alguma coisa que o deixava exatamente inquieto, que é o tema da lição. E aí a gente vai explorar tudo isso nos próximos minutos. Muito bom. E a gente consegue ver aqui, observar, você que está em casa também, né? Já tivemos essa introdução aqui, tanto do pastor Lúcio, como também do Guilherme aqui, mas nós começamos a perceber a questão do chamado de Jonas, né? E o porquê ele se tornou uma pessoa inquieta e não conseguiu encontrar o descanso devido, né? Isso a lição, ela vem dizendo ali nos seus primeiros parágrafos, dizendo ali que era um exemplo de alguém que não encontrava o descanso, né? E ali já vem mostrando a questão dele fugindo, essa fuga. E a gente sempre tenta trazer aqui, pastor Lúcio e Guilherme, né? Essa questão contemporânea desses momentos que as pessoas vêm vivendo, ainda mais que nós estamos passando por essa pandemia, né? E a lição, ela vem mostrando alguém que estava vivendo em uma cidade, né? Estava indo para esta cidade pelo chamado de Deus. Ele até então queria fugir disso, mas depois lá no final a gente sabe que ele vai. Mas o interessante é que esta fuga, ele fugia do quê e de quem, pastor Lúcio? É curioso porque o texto diz que ele fugia da presença do Senhor, né? É como se o Senhor sempre tivesse presente. E eu acho interessante a palavra presença, porque ela traz uma ideia, a própria frase é meio irônica, porque o leitor, ele sabe que Deus está presente, né, em todos os lugares, que Deus é um Deus que se faz presente no meio do povo e que Deus visita o profeta. Veja, o papel profético, ele tinha um papel um tanto quanto duplo, né? O profeta era aquele que era a boca de Deus e também era a boca do povo, era a ponte, era aquele que intercedia em nome do povo, como Moisés fazia, e aquele que trazia a mensagem divina. E é impossível a gente pensar em alguém que é profeta, que sabe que Deus fala, que sabe que Deus se faz presente no meio do povo e agora ele tenta ousadamente fugir da presença do Senhor, fazendo o justo oposto. Diz o texto, verso 2: Dispõe-te, vai-te à grande cidade e clama contra ela, porque a tua malícia subiu até mim. Então ele tenta fugir no verso 3, e aqui começa a aparecer um verbo que se repete bastante no capítulo 1, que eu acho que tem muito a ver com a chave de alguém inquieto ou que não descansa. Diz assim: tendo descido a Jope, achou um navio, e diz o texto que ele foi para longe da presença. O texto continua dizendo que Jonas, quando ele entra no barco, ele continua, verso 5, né? Descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. E aí, então, o capítulo 1 termina com ele sendo engolido por um grande peixe e descendo às profundezas do mar. A natureza de alguém que não descansa no Senhor tem a ver com fazer justamente o oposto daquilo que Deus diz. Deus falou assim: levanta e clama. E o que ele faz? Ele desce. Deus está falando: você tem que ir para cima. E ele vai para baixo. Ele decide. Essa inquietação está relacionado com direções opostas. Você precisa se levantar porque você é profeta. Não, eu vou descer. Eu vou descer para, enfim. 3 vezes ele desce, né? É impressionante. Isso que o pastor Lúcio acabou de comentar me lembrou muito
a gente está com 2 pastores aqui, mas eu vou remeter a um terceiro, o pastor Didio, enquanto esteve aqui, anterior ao pastor Levi, o pastor Didio era o pastor de jovens, ele fez um estudo sobre o livro de Jonas muito bacana, justamente destacando, né, essas ideias de subir e descer, porque o livro ele é recheado, né, desses elementos, os personagens, então acho que a gente vai ter um bate-papo muito gostoso aqui por causa disso, e você que é da igreja, da comunidade jovem, já até deve ter participado, né, de algum momento o pastor Didio fazendo esse estudo do púlpito ou pessoalmente com a turma. Mas muito legal esses detalhes, me deu bateu um saudosismo aqui, mas principalmente porque a mensagem é muito poderosa. Essa ideia de quando Jonas ele escolhe, ele decide, o texto ele até dá uma brincada que Deus ele fala, Jonas, levanta e vai pregar. Jonas ele levanta para descer, Aham. justamente fazendo uma oposição à vontade de Deus. Eu dei risada, mas isso deveria ser triste, né? E tem outra Mas, curiosidade nessa ideia aham. de levantar e pregar, porque o verso 5, desculpa, pastor, se eu estou falando muito, mas eu me empolgo, esse livro é bonito. Não, que isso, Diz pode. assim: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam. Veja, Deus fala para o Jonas clamar. E agora a gente encontra os marinheiros clamando. E eles clamam, diz o texto, cada um ao seu Deus. É. Eles clamam assim, do jeito que dá, porque Socorro. tipo, exatamente, é um grito de socorro. O texto, inclusive, diz que eles tinham medo. E os marinheiros que conheciam do mar tinham medo. E o Jonas? O Jonas não tinha, ele dormia. Mas Jonas ele tinha medo de uma outra coisa, De uma outra coisa. que agora, enfim, me vem à mente, não tem como a gente não calçar a sandália de Jonas nessa hora. Ele não tinha, olha só que cara ousado, né? Ele não tinha medo de ir contra a vontade de Deus, mas vamos trazer um pouco de história para tentar entender um pouco, né, o lado de Jonas. O convite de Deus era para Jonas ir pregar em Nínive. E os caras em Nínive, o povo, a nação ali, o Império Assírio, né? Nem sei se pode ser considerado como império, mas eles eram cruéis. Eram pessoas até que, enfim, que praticavam atos de maldade contra estrangeiros, enfim, em guerras. O negócio ali era pesado. Então, pode ser que essa rebeldia... Jonas, como o pastor tinha muito bem falado, Jonas era profeta. Era o cara que conversava com Deus, fazia essa ponte, intermediava. Então, ele era uma pessoa que tinha um relacionamento com Deus. Ele não era um herege, um ateu. E ele temeu alguma coisa. E temeu tanto que ele até decidiu ir contra a vontade de Deus. Aham. Então, você pensa como era Nínive, né? A contagem dos 120 mil e pensa em quantas pessoas perversas estavam ali que Jonas ele temia de chegar lá e falar alguma coisa, enfim, todos esses medos a gente vai explorar também, eu Aham. imagino, durante as próximas conversas, mas o primeiro ponto é, ele foge, porque ele foge. temeu. O interessante é que essa fuga dele aqui também é apresentada de uma outra forma, né? Ele está fugindo do chamado de Deus, ali indo em direção oposta daquilo que Deus queria para ele, né? E aí ele vai procurando achar essa fuga e estar ali longe daquilo que Deus havia planejado para a sua vida, né? Uhum. E você vê aqui, aí a lição ela vai mostrando aqui um descanso, apenas um descanso de 3 dias, né? E o interessante é que quando nós vemos sobre isso, ao fugir de Deus, ele teve problemas, Muitos. muitos problemas. E eu quero agora discorrer um pouquinho sobre esses problemas aí, qual tipos também que a gente pode também utilizar. Da mesma forma que temos o exemplo de Jonas aí, né, dessa fuga, esses problemas, e hoje? Como que a gente pode utilizar esse exemplo dele para com a nossa vida hoje também? E para o pessoal que está em casa, né? Está acompanhando conosco. Tem uma coisa que me marca nessa história, trazendo para os dias de hoje, é como ele não conseguia ver. Às vezes acontece comigo também. Por exemplo, ele tem medo, ele clama. Os marinheiros, ele diz o texto que ele dormia profundamente, né? Aí não sei se os marinheiros chegam para ele e falam assim: levanta e invoca o seu Deus. E o que você espera de um profeta no meio de uma tempestade? Você espera que, de fato, ele invocasse. E o verso seguinte diz assim: e diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte. Você espera alguma coisa de alguém, de um profeta, e ele, talvez cheio de medo, ele não conseguia ver que as pessoas que estavam ao redor clamavam ao seu Deus, que as pessoas ao seu redor pediam para ele clamar.
Imagina, cara. Tipo, é meio que assim, faz teu papel. E ele estava tão mergulhado naquilo, tão mergulhado nesses medos, tão mergulhado naquilo que ele estava vivendo, e isso acontece muito com a gente hoje, Colocando a pastor. fé dele em prova ali naquele momento, né? Exatamente, ele não conseguia perceber, cara. Diz o texto que ele ao invés de invocar, ele não invoca. O verso 8 fala: "Então eles disseram: declara-nos agora por causa de quem sobreveio". Então eles lançam sorte, né, "Qual que é a tua ocupação? De onde você vem?". Ele fala no 9: "Sou hebreu, temo ao Senhor". E é bonito esse verso, porque ele diz assim: "Olha, eu temo ao Senhor, eu sou hebreu, Deus do céu que fez o mar e a terra". Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Eu acho que tem um detalhe no texto, que os marinheiros, eles ficam possuídos de grande temor. O Jonas fala que ele teme a Deus, mas na prática, ele ainda não invocou o Deus dele. Entende? Parece que ele está relutando a conversar, coisa que acontece no capítulo 2. Os marinheiros, e é curioso, porque no verso 12, ele pede, né, fala, olha, me lance no mar. Ele prefere, olha só o que acontece, cara, para mim isso é muito emblemático, pastor. Ele está tão mergulhado naquele medo, ele prefere pedir para quem está perto dele, fala assim, me lança no mar, do que orar, do que falar com Deus. Para Deus, para a tempestade. Olha que Exatamente. Ele se nega tanto, cara, de fazer o papel profético dele, de ser ponte. Veja, os marinheiros estão pedindo, seja a nossa ponte, seja o nosso profeta, interceda por nós. Ele vira e fala, me joga no mar. Não vou Interessante fazer. que nessa narrativa você vê que ele já sabia. O problema está aqui, ele já sabia o que Deus queria dele. Uhum. E ele estava fugindo, porque se ele orasse a Deus naquele momento, Deus ia falar: tudo bem, você quer que eu pare a tempestade, mas você tem uma missão a cumprir, você tem um chamado para fazer ali agora. Então ele já sabia a resposta, ele não queria ouvir aquela resposta. Uhum. Então por isso ele pede: me lancem no mar. Né? É isso que E eu quantas vejo. vezes isso acontece com a gente, né, pastor? Então, A gente sabe, a gente tem muitas das respostas que a gente procura. Mas, enfim, é a fase da negação, né? A primeira Aham. fase ali que a gente entra, né? A gente não quer encarar o problema. E Jonas, ele não foi diferente. Ele falou, ele já não queria encarar desde a hora que ele levantou para descer, né? E aí ele desce, desce, desce. E aí ele de fato, ele preferia a morte do que seguir a vontade de Deus, porque ele sabia onde ia terminar a vontade de Deus. A vontade de Deus ia terminar com ele lá em Nínive pregando. Uhum. Então eu falei assim, eu prefiro morrer, porque em Nínive eu não vou. Olha que absurdo, né? Onde é que chega o estado de saúde emocional que estava acontecendo ali com o profeta. Eu acho bonito isso, a gente analisar esses personagens que estão ali, porque ressalta a misericórdia de Deus, pastor. Veja, Deus está falando com ele através de marinheiros que não servem ao Deus. Tipo assim, ora por nós. Mas os caras temiam, né? É, Porque quando ele falou, é o Senhor, ele falou, peraí. olha só que curioso, olha o verso 14 diz assim, então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, então agora eles começam a fazer o papel do Jonas. Eles começam a orar, e o texto fala Senhor, tipo assim, eles são Sabem quem é. convertidos. Eles sabem quem é. E é curioso, porque isso vai acontecer algo muito semelhante quando ele chega em Nínive, que é essa ideia da conversão por alguém que aparentemente parece que não está muito afim de pregar. Tipo assim, ele não ora, ele não se aproxima de Deus, mas aquilo que ele fala converte pessoas, pastor, porque é o poder de Deus que está agindo através Não do é profeta. Jonas. Não é Jonas. Isso é Então lindo. assim, Deus tem misericórdia com Jonas o tempo todo usando elementos, as pessoas próximas dele são convertidas e o Jonas tem essa dificuldade. E o livro termina numa pergunta, você não entendeu, João? Pode acontecer, né, os amigos que estão nos acompanhando aí, depois você pode escrever também nos comentários, tá? Participar conosco aqui, mas eu, pastor e Guilherme, quero jogar para vocês aqui agora, é uma polêmica também aqui, hein? Pode acontecer, como nós já ouvimos de algumas vezes, né, as pessoas mostrando, não sei se o pastor também já ouviu isso, que este texto e a história de Jonas mostra um pouco da predestinação, né? Tipo, querendo dizer que Deus estava predestinando Jonas a algo, né? Mas nós vemos que não. Que Deus até o último minuto estava deixando com que ele pudesse tomar ali, né, a decisão de ir ou não, mas que haveria consequências. Por que isso aqui, ó? Nós vemos no texto aqui da lição falando muito bem sobre isso, quando ele fala para ser atirado na água. Qual seria a consequência em meio a uma tempestade de Jonas, um homem, estando no meio do mar em uma tempestade dentro da água? Afogamento. Afogamento, morte. E Deus aqui, ó, salvou Jonas da sepultura nas águas
ordenando que um peixe o salvasse. Olha só. Então, a gente consegue ver um pouquinho também essa questão ali dos marinheiros ali preocupados com tudo aquilo que está acontecendo, mas ele, pelas consequências das decisões que ele havia tomado, ele já sabia, ó, meu fim não vai ser bom, né? Porque eu estou me afastando de Deus. Deus já tinha falado comigo o que eu deveria fazer. Porque o profeta, essa correlação de Deus com o profeta, essa questão que nós falamos aqui um pouquinho de descer e subir, também tem a questão da teofonia aqui apresentada, né? Onde Deus fala intimamente com o profeta. Muitas vezes, na Bíblia, e isso é relacionado, Deus falava com o profeta e alguém que estava do lado não ouvia. Então, era algo só entre o profeta e Deus. E Jonas já sabia que o Deus queria dele. E aqui o interessante, para a gente dar um pouquinho mais à frente aqui, nós vemos essa questão aí, dele ali dentro do peixe, né? Não sabemos se é uma baleia, se é um peixe grande, se é um Megalodon. megalodon, como foi falado aí, não importa. É um grande peixe, é apresentado aqui. E aqui, pastor Lúcio, como que você começa ali para o pessoal que está em casa, começa a mostrar para o pessoal essa ideia dele daquele tempo, dentro do peixe, mas também querendo voltar para o templo, né? Que nós temos essa ideia aqui agora, ó, um templo dentro do peixe, mas pensando no templo de Deus. E aí, pastor? Essa oração ela é muito curiosa, assim, ela tem vários elementos que a gente poderia discutir. Ele fala da angústia dele, ele começa falando, na minha angústia clamei ao Senhor. E é curioso porque a primeira coisa que Deus tinha pedido para ele era para ele clamar contra Nínive. No capítulo 1, os marinheiros clamaram, e agora dentro do peixe diz o texto que ele está clamando ao Senhor. A gente fica nessa tensão, ele está fazendo o papel profético, ele está clamando mesmo, de fato, né? E ele diz, Deus me respondeu do ventre do abismo, eu gritei, Deus ouviu minha voz, a gente começa a ter esse vislumbre de um relacionamento profético. E aí o verso 3, e eu acho que existem alguns estudiosos que vão desconfiar um pouco da sinceridade do Jonas. E eu vou dizer de alguns possíveis versos. São possibilidades. Como, por exemplo, o verso 3, quando ele fala assim, pois me lançaste no profundo do coração dos mares. Esses teólogos vão dizer que Jonas está acusando quem por ter lançado ele? Ele está dizendo assim, o Senhor me Você lançou. que me colocou aqui. Então, assim, ao mesmo tempo que ele está dizendo, Senhor, a gente está conversando, poxa, Senhor, o Senhor me lançou aqui. Então, assim, existe essa tensão, ou, enfim, alguns leitores. Ele fala, por exemplo, do verso 4, então disse, lançado estou de diante de ti dos teus olhos. Fica parecendo que ele não sei, é uma oração curiosa. Você errou, você fugiu, você andou por um caminho que, como é que você faria? Fala assim, poxa Deus, errei. Eu fico sentindo um pouco dessa falta nessa oração. Sabe, desse reconhecimento do profeta dizendo assim, Senhor, fiz o que não devia. Tem uma nota engraçada para mim, que é o último verso. O último verso diz assim, tem várias coisas. Ele fala, por exemplo, os que se entregam, desci até os fundamentos, no verso 6. Ele fala no verso 7, quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor. É curioso porque essa expressão, Zahar Adonai, lembrar de Deus, no Antigo Testamento, Gui, era uma função do próprio Deus. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 8, verso 1, diz o texto bíblico que Deus se lembra de Noé. Deus se lembra de Sara. E o lembrar de Deus é um movimento, é sempre um agir. Quando a tempestade de Noé, quando ninguém pode agir, quando Deus se lembra de Noé, é Deus se movendo. Não, tipo, lembrei do Noé. Não, é Deus parando a tempestade. Então, lembrar de Deus, é só Deus que se lembra no Antigo Testamento, e é sempre um lembrar... Uma ação. Uma ação de Deus. É o agir. E aqui, o profeta está dizendo o contrário. Ele está dizendo assim, Senhor, eu me lembrei de você. Esse é o único profeta que diz que é ele que Abusado, se lembra. né? Entende? Tem alguns elementos aqui que a gente pode... Poxa, será que Jonas, de fato, sei lá quantos 1000 metros embaixo d'água, ele está arrependido? Quanto disso, assim? Ele cita vários salmos, por exemplo. Ele cita o texto bíblico. Ele cita, inclusive, pastor, o santuário, que é um lugar que ele queria voltar, que é um lugar que ele começa a imaginar. Ele lembra da casa dele.
do santuário, ele quer voltar para casa. A pergunta é, ele quer ir para Nínive? Quando ele lembra do santuário. Parece que ele ainda não entendeu, né? Parece É, que a narrativa do texto parece que ele ainda não entende o porquê que ele está ali. Mas vamos pensar. Ele tá dentro de um peixe. eu gosto E de é- você, Gui, porque você defende ele. Não, eu não vim defender ele, não. Tá certo, você tá certo. Mas tô pensando o seguinte, ele tá dentro de um Não é peixe. fácil, né? Tá dentro de um peixe. A gente tá apitando com o VT, né? Com o VAR. Tá muito fácil pra gente. O cara Exatamente. tá lá dentro do peixe, já há Exatamente. 3 dias, escuro. Tá no escuro, tá dentro do peixe. Não tinha uma lanterninha, não tinha um celular, né? A prova d'água para acionar e ver o que tá sem comer. Alguns comentaristas bíblicos até comentam sobre esses 3 dias e 3 noites. Na verdade, é um período que não necessariamente são 3 dias completos, né? Mas pelo menos a gente entende que uma parte, né? Tipo, ele chegou na sexta-noite ali, o sábado e o domingo. Então, mas mesmo assim é um baita de um tempo, sem comida, sem. Praticamente ele ficou um dia inteiro, né? E respirando o ar que a baleia dava. Devia ser um negócio meio. Baleia, falei baleia, né? Mas Eu falei o também. grande peixe devia ser um negócio meio desgostoso, né? No mínimo desconfortável. Ele não sabia que ele ia pra Nínive depois. Não sabia, ele estava dentro de um peixe. Ele não sabia nem para onde ele estava indo. Onde né? eu tô? O que ia acontecer Onde com eu tô? O ele? que vai acontecer? Mas uma coisa é fato. Não, rapidinho. Ele só fez o que ele já vinha fazendo. Ele só demonstra a rebelião dele. Mas ele reconhece que, poxa, não precisava estar aqui, Senhor, né? Mas ele faz a meia-culpa com Deus ali, né? Ele quer dividir. Eu quero utilizar agora para o pastor aqui, para o pastor só para jogar. fechar aquela tua Vai lá. pergunta, ele reconhece, inclusive, que o descanso está no templo, na casa dele. Ele reconhece um lugar de descanso, ele reconhece a casa dele. E eu acho que essa é uma tensão que ele está vivendo. De descansar em Jerusalém, no templo, de voltar para casa e de ter que encarar a missão. E é curioso porque será que o descanso e a missão estão relacionados? Talvez essa possa ser uma boa pergunta para essa história. Vai ser ótimo responder. Eu vejo dessa maneira aqui, né? Para jogar para vocês de novo a outra parte da lição aqui, para a gente discorrer um pouquinho aqui, né? É muita coisa, é muita informação, né? Na lição. Mas o pessoal que está em casa aí também pode estar com a mesma dúvida. A gente está falando aqui, né? Das questões dele, pessoal dele. Mas essa missão que Deus tinha colocado ali também no seu coração, essa ideia de ele ir para Nínive, pregar para um povo que esqueceu particularmente ali das promessas, de tudo que Deus havia demonstrado, não somente para eles, né? Porque Deus, ele fala ali no versículo que eles não sabiam distinguir nem da mão direita nem da mão esquerda, olha só, né? Mas nós sabemos que, como eu falei anteriormente, algumas lições, eu acho que o pastor lembra, como eu falei aqui também na lição do consulado, eu falei que muito era didático, né? O santuário existia para ser algo didático para o seu povo. Uma sala de aula. Era uma sala de aula. Então, o templo, ele está falando do templo aqui, veja só, né? Parece aquela nostalgia de classe, né? Da escola, quando você estava lá na turminha, lá da classe, na universidade ali, né? E a gente, às vezes, quer falar assim, né? Já aconteceu com vocês aqui, eu quero acabar logo isso aqui, eu quero sair daqui, né? Quero acabar logo a faculdade e sair desse âmbito aqui do momento da universidade e tal. Mas quando você sai, e você já está fazendo lá, você está trabalhando, fazendo outra coisa, aí você pensa, nossa, era bom, né? Lá na sala com os amigos, né? Passa aquela nostalgia. E nós vemos aqui nele acontecendo um pouco disso também. Né? Ele querendo voltar para o templo, das coisas que ele havia aprendido lá dentro. Mas o interessante é que, como que ele cumpriu essa missão então, pastor? Como que a missão de ir para Nínive, de pregar ali a palavra de Deus e levar as pessoas realmente ao arrependimento. Você vê que aqui, né, e a gente está falando um pouco da didática, né? Você vê que o pessoal lá não tinha muita compreensão como ele. Nem os marinheiros tinham compreensão do evangelho apresentado, né, do povo hebreu, do povo hebraico ali que sabiam todos os seus dogmas, tudo que era de costumes, princípios. Eles não sabiam. Mas como que essa missão foi cumprida, então? Ele pregou usando uma frase, né? É muito curioso isso. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor,
que é o segredo da sua pergunta, né? Ora, Nínive era uma cidade muito importante, ou muito grande, a palavra aqui é Gadol. O tempo todo o texto está dizendo que a palavra, que Nínive era muito grande, depois ela conta, né, a quantidade de pessoas, diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la, né? Curioso também, né? 3 dias no peixe, 3 dias para caminhar, mas, no verso 4, começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, pregava e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Como que ele converteu? Ele pegou uma frase. Imagina ele que começou a caminhar. 40 dias e Nínive será subvertida. Antes, eu só quero voltar na curiosidade do verso 10, que para mim é um dos versos mais sensacionais, que tem a ver com a didática de Deus, que você estava falando. Diz assim, falou, pois, o Senhor a quem? Ao peixe, Gui. Essa é uma coisa que sempre me deixa... O profeta está ali orando. Por que Deus não fala com o profeta e fala com o peixe? Entende? Desculpa, pode falar. Posso Por tentar? favor, por favor. Minha opinião. Ele já tinha demonstrado na oração, até o verso 9, a rebelião dele. Aham. E Deus já tinha pedido várias vezes para ele fazer o trabalho, para ele cumprir a missão. E ele tinha respondido não. Aham. Nesse momento, mesmo na oração, ele respondendo daquele jeito para Deus, Deus falou assim, bom, não tem muito o que conversar com ele aqui não, peixe. Né? Não tinha o que tirar mais de Jonas. Cara, muito legal pensar nisso, pastor. Deus está sendo didático com o profeta, dizendo assim, ó, eu estou falando com o peixe está me obedecendo. Ele, porque o texto fala aqui, e este vomitou Jonas na terra. É como lá no dilúvio, né? No dilúvio também Deus fala com os animais, porque o povo já não estava ouvindo Não mais. estava ouvindo mais. E aí ele fala para os animais, né? De 2 em 2, aqueles que ouviram foram até a arca. Exatamente, pastor. Isso é brilhante. Deus fala e a natureza obedece, né? Por que quando Deus fala com a gente é diferente, né? A gente fica arraigado na nossa rebelião e não obedece. Exatamente. Essa é uma pergunta que cada um de nós tem que fazer, né? O tempo todo. Curiosamente, o peixe é mais profeta que o profeta. Porque o peixe obedece. Deus fala com o peixe e o peixe obedece. E agora chegou a vez dele se redimir, né? Porque e tem a ver com a didática de Deus. Tipo assim, É que me veio uma frase aqui assim, fala, peixe morre pela boca. Agora o peixe está sendo a boca do profeta. olha aí, muito bom. Essa é a diferença. Aquele que era para ser a boca de Deus virou peixe, cara. Cara, essa história ela é sensacional, porque Deus, ele é misericordioso, é o centro da história, é o esforço de Deus, não com Nínive, mas com Jonas. E a missão, ela só deu continuidade porque Jonas ficou nesse castigo aí de descanso, né, por 3 dias ali no peixe. Uhum. Imagino que, Deus Jonas utilizou até uma mula, né, se fosse preciso, utilizou o peixe, mas no caso de Jonas, a missão não seria completa, não que Deus não conseguiria, não é esse o ponto, mas Jonas não desempenharia a missão completa, mesmo dessa frase rabugenta que ele ficava repetindo, se ele não tivesse encontrado descanso. Mesmo na rebelião, Deus ele força Jonas a descansar, fala assim, agora você vai descansar, vai refletir. E a partir do descanso é que vem a missão. Eu lembro que a gente fez no passado, já tem 10 anos, a gente fez uma missão na África e o pessoal da equipe médica de saúde, enfermagem, sempre repetia, missionário doente não serve para nada, então tem que cuidar da saúde. Aqui, antes de ir, tem que estar preparado e lá a gente tem que ter todos os cuidados, porque se você estiver lá doente, você não tem como cumprir a missão. Isso é uma verdade. O Jonas, cansado, arrastando todas as cargas que ele já vinha da rebelião dele, ele não ia completar a missão. Mesmo com essa rebelião ainda dentro do coração dele, mesmo da gente vendo esse Jonas rabugento, esse profeta rabugento, o descanso foi quem permitiu que ele fosse utilizado. E o capítulo 4, então, aqui, amigos, né, que mostra um missionário irado e inquieto. O que nós podemos tirar aqui de lições sobre o capítulo 4? Quando a gente começa a ver que ele pregou, né? Ele pregou. Ele acabou sendo o maior evangelista da história, né? Mesmo não querendo. Mais que Pedro no Pentecoste, né? E para mim é sensacional, o verso 5 dele fala assim, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. E agora, lembra esse lance do proclamar, que quando Deus pede, eu falei que os marinheiros proclamavam, agora os ninivitas proclamam. Os ninivitas agora começam
a fazer o papel profético, cara, de proclamar uns aos outros, cara, a gente precisa se arrepender. A frase do sermão dele, imagina você converter dezenas de milhares de pessoas com um sermão de uma frase, pastor. Não seria lindo, né? Não Mas precisou nem fazer exegese do não texto. precisou nada. Luiz Gonçalves morreu de inveja. Mas ele está aqui, cara. E o texto fala que os ninivitas creram. E agora uns começam a proclamar para os outros. E é por isso que a mensagem chega mais rápida do que os 3 dias de caminhada. A mensagem chegou onde ele não pisou. Entende? Porque tem tudo a ver com o poder de Deus agindo. Ah, perfeito. O interessante também, pessoal, aqui, para a gente já ir para a nossa reta final aqui, é essa preocupação externa dele, que o texto vem falando sobre essa preocupação de ele ser reconhecido pelo pessoal ali de um falso profeta, né? Essa preocupação que ele tinha dessa mensagem aí que ele estava, como aqui o pastor Lúcio apresentou, né? Uma frase só, era uma frase só, é o que ele passou repetindo nas ruas. Mas por que essa preocupação externa, então, amigos? Por que ele começou ali a se preocupar por ser não reconhecido agora como um profeta de Deus? Jonas era um cara vaidoso, né? Ele tinha um histórico, ele tinha um legado, ele tinha uma carga, né? Um histórico ali um legado que ele não poderia de um dia para a noite abandonar. Ele conhecia a maldade dos ninivitas, tanto que ele teme no começo, sabia que ia ser jogo duro, mas ele estava olhando só para ele, né? Ele estava achando que era a pregação dele que ia ter efeito ou não. E o que o Lúcio acabou de falar é justamente o contrário. Se fosse a baleia, se o peixe estivesse lá pregando, o povo seria convertido, porque era o trabalho de Deus que estava acontecendo. Independente de Jonas, chegou onde ele não foi. E aí, Gui, a gente encontra descanso. Num Deus que trabalha, cara, por nós, entende? Esse descanso de saber que eu posso pregar uma frase, eu posso até estar bravo com Deus ao pregar, porque não é sobre nós, é sobre Deus, é sobre quem Ele é e seu poder de converter uma cidade. O texto fala, cara, no capítulo 4, verso 1, que Jonas ficou triste, desgostoso, diz. Veja, até o final, assim, a gente tenta salvar esse menino, mas é difícil, cara. Porque a cidade, o texto fala, inclusive, que os animais se converteram, a gente falou da baleia. Animais, é. Todo mundo se converte, os animais se convertem. Mas, aparentemente, a gente ainda não sabe se Jonas se converteu, porque ele fica triste com a conversão dos outros. Então, a pergunta final, que é o verso para memorizar, ela faz muito sentido. Quando a gente pensa em um Jonas que, será que ele entendeu? Será que eu entendi? Será que a gente entendeu? Que é sobre Deus, que é Ele quem converte, que Ele é o dono da missão, que é Ele que oferece o descanso, o verdadeiro descanso. Tem aqui ele descansando debaixo da árvore, né? Não sei se essa... Enfim. Não, nós teríamos muita coisa para falar aqui, né? Mas o nosso tempo já está indo E eu aqui, me empolgo né? também, vou Não, muito falando, bom, vou está muito falando. bom aqui. Eu queria ouvir aqui agora, né, do Guilherme também, suas considerações finais, amigo. Né? Sei que teríamos muita coisa aqui para falar, mas aí já aproveita A aqui gente precisa. nas suas considerações finais aí e fala aí para o pessoal ainda aquilo que talvez seja ainda as inquietudes que ficou aí, ou que ficaram nos corações de cada um, né? Olha, Deus, ele é muito legal a gente enxergando de fora, né? Toda essa situação de Jonas, dos ninivitas, né? É muito interessante a gente ver todo esse movimento. Mas a minha mensagem final vai ser breve, pastor. Ela tá linkada com essa situação pelas duas óticas. Deus olhando para os ninivitas, querendo salvá-los, e também olhando para um profeta teimoso, querendo salvar ele, querendo salvar o profeta. Então Deus, ele faz tudo que é preciso para a salvação dos ninivitas, e ele faz tudo que é preciso e sem cansar para a salvação de Jonas, que deu muito mais trabalho do que os ninivitas, mas você vê Deus o tempo todo indo atrás, fazendo o que era necessário, o que era preciso para que Jonas tivesse o entendimento necessário, para que Jonas abandonasse a sua rebelião e se voltasse para Deus. Deus, ele sabe todas as coisas. Quando ele faz o convite, ele já sabia. Talvez Jonas já estivesse vivendo num processo de uma saúde emocional danificada, machucada por alguma outra situação, e Deus, ele falou assim, como que eu vou salvar o meu profeta? E não desistiu dele até o final. Muito bom. Pastor Lúcio, suas considerações finais aí, meu amigo. Pastor, tem uma pergunta que antecede a do verso 11, que também é bem interessante, que é a do verso 9. Então Deus perguntou a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Jonas é o profeta que tinha misericórdia de uma planta, porque essa planta protegia ele. Ele encontrou descanso em uma planta.
mas ele não encontrou descanso em Deus. Porque se ele tivesse encontrado descanso em Deus, ele se importaria com a missão dele, se importaria com o próximo, se importaria em sentir a dor do outro e a necessidade de estar ali levando a mensagem. É razoável, Jonas, a sua misericórdia com essa planta? E os outros 120 mil? Deus coloca uma planta de um lado e 120 mil de outro e pergunta para ele: e a misericórdia? Aquilo que eu fiz com você até aqui, todos os momentos que eu insisti com você. Então, eu encerro dizendo, ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Ele pede a morte, ele continua em meio às suas lutas e suas confusões. E aparentemente, a gente não sabe, né, se ele descansou em Deus. Mas eu acho que é sobre isso, é sobre encontrar o descanso na missão de Deus. Encontrar o descanso sabendo que a gente está trilhando o caminho que Deus pediu para a gente trilhar. Encontrar o descanso sabendo que por mais difícil que seja Nínive, e por mais dura que seja o solo, e a nossa missão, e nosso trabalho, só existe descanso não quando uma árvore morre, né? Mas só existe descanso quando a gente cumpre a nossa missão de levar aquilo que Deus pediu para a gente levar, a pessoa de Cristo Jesus para o mundo. Muito Amém. bom, né? Nós vamos aqui terminando também a nossa participação, mas eu gostaria também de deixar minhas considerações finais aqui para você que está em casa e me faz aqui lembrar do texto do capítulo 2, do versículo 1 e 2. Diz assim, ó, de Jonas. Jonas orou ao Senhor, seu Deus do ventre do peixe, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Da parte mais profunda do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Olha só. Então, a lição maior que eu posso tirar nessa recapitulação aqui, nesse momento, é que nós possamos olhar para Deus, clamar para Ele nos momentos mais difíceis da nossa vida. Talvez você que está em casa nos acompanhando esteja passando por esse momento difícil. Talvez não da mesma forma literal que Jonas, é claro, né? Mas de uma outra forma. Talvez você esteja enfrentando esses males desse momento da pandemia que nós estamos vivendo. E aqui o próprio Jonas diz que Jesus, ele é apresentado, nós não falamos sobre isso, mas o livro de Judas, ali não o Judas Iscariotes, mas Judas, o irmão de Tiago, apresenta a pessoa de Jesus como sendo o único que pode nos ouvir quando nós estamos vivendo momentos difíceis. É por isso que você que está em casa precisa confiar no Deus Altíssimo, aquele que enviou a Jonas para resgatar uma grande nação. E com certeza também vai resgatar cada um de nós quando nós abrirmos o nosso coração para que ele possa fazer uma transformação de dentro para fora. Feche os seus olhos então nesse momento, abra o seu coração, vamos falar com Deus. Santo Deus e amado Pai, nós te agradecemos por este momento que passamos aqui ao teu lado, ouvindo a tua palavra, aprendendo um pouco mais a respeito de ti, do teu amor, da tua misericórdia. E vemos aqui na pessoa de Jonas, um homem que por um tempo também estava com seu coração aberto para fazer a tua vontade. Mas nós não sabemos o porquê. Ele preferiu se desviar do teu caminho e não ouvir a tua voz. Mas o Senhor, com a sua misericórdia, o trouxe de volta para os seus braços, para o seu lado. E ele encontrou descanso. E por isso nós também, Senhor, de uma maneira, nesta tarde, nesta noite, quando nós iremos abrir esse vídeo para repassar a lição, queremos encontrar o descanso adequado em Ti. E por isso nós te pedimos que o Senhor possa se manifestar, Senhor, na nossa vida, para que nós possamos ver e crer que a sua mão também está estendida sobre a nossa vida. Então fica conosco, Senhor, nos abençoa conforme a sua vontade, em nome de Jesus. Amém.